E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para o PET 2, Filosofia Semana 6, terceiro ano. O tema dessa semana, o tema do PET, é a respeito do feminismo, certo? Então vamos lá. Movimento social em apoio às mulheres. O feminismo é um movimento que começou a partir do século XIX e atualmente virou um movimento social, político e filosófico, que tem como finalidade propor direitos iguais entre as mulheres através do empoderamento feminino, sem a existência de padrões patriarcais ou impostos pela sociedade. O termo feminismo é oriundo do latim femina, que significa mulher. Por sua vez, o empoderamento feminino é o ato de conceder às mulheres o poder de participação social, garantindo a elas o direito de lutar por seus direitos. Então, o que ocorre com isso? A ação busca estimular mulheres para participarem de debates públicos e tomarem decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade, principalmente nos assuntos que estão relacionados a elas. Contudo, o empoderamento feminino não deve ser apenas praticado por mulheres. Os homens também precisam se certificar de que há uma ampla igualdade entre o posicionamento e a participação dos dois gêneros na sociedade. O início do feminismo, até meados do século XIX, a mulher era tida como sexo frágil, sempre em posição inferior em relação aos homens, pois elas não tinham os mesmos privilégios e acesso aos direitos básicos como ler, escrever, participar de assuntos políticos, etc. Então isso acontece devido ao fato da figura feminina ter sido construída em uma sociedade patriarcal, onde suas atribuições eram restritas aos trabalhos domésticos. Uma sociedade, segundo relatos, impregnada de preconceitos, na qual desde cedo as meninas eram criadas em casa, ajudando as mães para que futuramente elas seguissem o mesmo exemplo. Esse foi um período em que muitas mulheres viviam em função de seus maridos e não possuíam nenhuma autonomia para expor suas opiniões, reivindicar seus direitos ou decidir sobre algo. Então, estudiosos do tema explicam que o surgimento do feminismo pode estar associado ao advento da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, pois nessa época foi escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sendo assim, 2 anos depois, em 1791, a revolucionária feminista francesa Olympia de Gouges compôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, proclamando que a mulher possuía os mesmos direitos que os homens e que, por isso, tem o direito de participar direta ou indiretamente da formulação das leis e da política em geral. Embora ela não tenha sido aceita na Convenção de Direitos, atualmente a sua declaração é considerada um símbolo bastante representativo para o feminismo, democrático e racionalista. Contudo, no dia 3 de novembro de 1793, ela foi executada na França, o que gerou picos de revoltas pelo país e fez surgir vários movimentos feministas pelo mundo. Então, pessoal, ainda no século XIX, foi um século que houve muita luta contra esse preconceito, né? Muita luta por parte de grupos de feministas. Ainda no século XIX, com as mudanças causadas pela Revolução Industrial, esse cenário começou a mudar, já que as mulheres foram obrigadas a trabalhar nas fábricas para ajudar no sustento da família. Entende o que ocorreu? Então, no entanto, as condições de trabalho, tanto para homens quanto para as mulheres, eram as piores possíveis. Isso provocou várias rebeliões.
nas quais a classe proletariada exigia melhores condições de trabalho. Então, a partir de então, o feminismo e a luta pela valorização da mulher começou a ganhar espaço. E assim, no final do século XIX, o primeiro movimento feminista surgiu entre mulheres brancas e de classe média que lutavam por direitos jurídicos e políticos. Elas reivindicavam o direito de voto e uma vida fora do lar. Elas ainda lutavam pela participação ativa no cenário político e econômico do país. Protestavam pelo direito à educação, ao contrato, à propriedade, ao divórcio, à igualdade de salário. Entende? A francesa Simone de Beauvoir foi uma importante representante para o feminismo no final da década de 60 e 70, porque ela se tornou uma das maiores teóricas do feminismo moderno. Além de filósofa, professora e escritora, inclusive ficou popularmente conhecida pela célebre frase publicada no seu livro O Segundo Sexo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então vamos lá, em relação ao feminismo no Brasil. No Brasil, o feminismo surgiu ainda na fase imperial durante a luta pelo direito à educação feminina. Nesse segmento, a escritora Nísia Floresta Augusta ela foi considerada precursora do feminismo brasileiro, pois ela fundou a primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul e, posteriormente, na cidade do Rio de Janeiro. No século XIX, surgiram os primeiros núcleos em defesa dos ideais feministas em toda a América Latina. No Brasil, o surgimento do movimento estava bastante relacionado com a chegada dos ideais anarquistas e socialistas que haviam sido trazidos da Europa pelos imigrantes. E, ao final dos anos 70, as ações feministas do país aliaram-se aos movimentos de luta e resistência contra a ditadura no Brasil. Então, o que ocorre? Diante disso, houve também uma aproximação com movimentos sociais de negros e homossexuais. Então, dessa forma, o feminismo se espalhou, se fortaleceu e se espalhou por várias cidades e ganhou espaço na televisão e propôs debates com questões relacionadas à sexualidade feminina, à violência contra a mulher e à equiparação de salários, entre outros. E com o tempo, os movimentos feministas trouxeram para o Brasil resultados positivos, como é o caso da Lei Maria da Penha. Certinho, pessoal? Então, até a próxima aula.